Imagine encontrar um vaso enterrado no deserto e dentro dele textos tão perigosos que ficaram escondidos por quase 1.600 anos. Não estamos falando de teorias da internet, nem creepypasta espiritual feita para TikTok. Estamos falando de evangelhos antigos, textos atribuídos aos discípulos de Jesus, livros banidos e escritos que influenciaram diretamente o cristianismo primitivo. Textos sobre anjos caídos, gigantes que devoram seres humanos, conhecimento proibido, fim do mundo, julgamento final, o Messias, inferno e até sobre um personagem misterioso que simplesmente desapareceu da Terra sem morrer. O nome dele era Enoque. E talvez a coisa mais assustadora sobre tudo isso não seja o conteúdo desses livros, mas o fato de que durante séculos muita gente tentou fingir que eles nunca existiram. Antes da gente continuar, preciso deixar algo muito claro. Esse vídeo não é sobre atacar cristãos, judeus ou qualquer religião. Também não é sobre dizer que a Bíblia está errada. Na verdade, quanto mais você pesquisa esse tema, mais você percebe o tamanho da influência desses textos sobre o próprio cristianismo. E é aí que a coisa começa a ficar estranha, porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar no livro de Enoque, mas mesmo assim já foi influenciada por ideias que vieram dele. Inferno, anjos caídos, Messias, juízo final, filho do homem, ressurreição, batalha espiritual. Tudo isso aparece ali. E o mais bizarro, o próprio Novo Testamento cita Enoque. Sim, um livro fora da Bíblia sendo citado dentro da Bíblia. Para entender o tamanho dessa loucura, vamos voltar lá para Gênesis. O primeiro livro da Bíblia fala rapidamente sobre um homem chamado Enoque. E só isso já parece suspeito. O texto basicamente diz: Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou para si. Só isso, sem explicação, sem contexto, sem final. Imagina alguém escrever: o cara andava com Deus e depois sumiu. É claro que as pessoas da época ficavam pensando: calma aí, tem mais história nisso. E foi exatamente assim que nasceu o livro de Enoque, um gigantesco spin-off bíblico. Só que diferente de fanfic moderna, esse texto foi extremamente respeitado no mundo antigo, inclusive entre os cristãos. O livro de Enoque não é um livro só, na verdade existem vários. O mais famoso é Primeiro Livro de Enoque, ou Primeiro Enoque. Essa é uma coleção de textos diferentes, escritos ao longo de séculos, provavelmente entre 300 anos antes de Cristo até o primeiro século depois de Cristo. E aqui começa uma informação muito importante. Ninguém acha que o próprio Enoque escreveu isso, até porque, segundo a própria cronologia bíblica, Enoque teria vivido milhares de anos antes destes textos serem escritos. Então, por que colocaram o nome dele? Porque isso era comum na antiguidade. Você pegava uma figura lendária e atribuía o texto a ela para dar mais autoridade espiritual. Isso se chama pseudepígrafo. Parece nome de chefe de Dark Souls, mas significa basicamente texto atribuído a alguém que não escreveu. Agora segura essa informação. Partes do livro de Enoque foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto. Sim, aqueles manuscritos encontrados perto das cavernas de Qumran. Ou seja, isso prova que o texto circulava entre grupos judaicos antigos antes mesmo de Jesus nascer. Mas os manuscritos mais completos sobreviveram na Etiópia. E até hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope considera Enoque parte oficial da Bíblia deles. Enquanto isso, quase todo o restante do cristianismo rejeitou o livro. Então já temos um mistério interessante. Como um livro tão influente acabou sendo removido da maioria das Bíblias? Já voltamos nisso, porque primeiro você precisa entender o conteúdo desse negócio. E aqui a história fica completamente insana. O trecho mais famoso do livro de Enoque é chamado o Livro dos Vigilantes. E tudo começa por causa de um trecho muito estranho em Gênesis 6. A Bíblia fala rapidamente que os filhos de Deus viram que as mulheres humanas eram bonitas, desceram à terra e tiveram filhos com elas. E pronto. Fim da explicação. Mas Enoque pega essas poucas linhas e transforma em uma história gigantesca. Segundo o texto, esses filhos de Deus eram anjos chamados vigilantes, anjos que abandonaram o céu. O líder deles se chamava Shemhaza, e junto com outros anjos, eles decidiram descer até a terra para se relacionar com mulheres humanas. O resultado dessa união seriam os Nephilims, os gigantes híbridos. E aqui o negócio vira praticamente um filme de terror.
Segundo Enoque, os gigantes começaram a destruir a humanidade, matar pessoas, consumir animais, beber sangue, espalhar violência. Mas pior que isso, os vigilantes ensinaram conhecimentos proibidos aos humanos. Um ensinou feitiçaria, outro ensinou astrologia, outro ensinou fabricação de armas, outro ensinou magia, outro ensinou manipulação espiritual. Ou seja, o problema não era só físico, era mental, cultural, espiritual. A humanidade começou a se corromper. E olha como isso parece moderno, o conhecimento em si não era o problema. O problema era quem estava ensinando e para qual objetivo. Porque dependendo do que você entrega para a humanidade, você não precisa mais obrigar ninguém a nada. As próprias pessoas se destroem sozinhas. No livro de Enoque, a situação fica tão absurda que os seres humanos começaram a clamar a Deus por socorro. Então Deus envia os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. E eles recebem ordens para acabar com o caos. Os vigilantes são presos, os gigantes são destruídos, e Enoque vira uma espécie de mensageiro entre Deus e os anjos caídos. Só que os vigilantes pedem uma coisa: Enoque, fale com Deus por nós. Eles querem perdão, mas o pedido é negado. Segundo o texto, aqueles anjos ultrapassaram um limite sem volta. Agora repare uma coisa assustadora. Tudo isso, anjos caídos, gigantes, conhecimento proibido, fim do mundo, juízo, Messias, já existiam antes do cristianismo. E muita coisa que aparece depois no Novo Testamento já aparece em Enoque I, inclusive o termo Filho do Homem, o mesmo título usado por Jesus. Aliás, o livro de Enoque é um dos textos apocalípticos mais antigos da humanidade. Muito antes de Hollywood transformar o fim do mundo em entretenimento, os judeus do período do Segundo Templo já eram obcecados por isso. E é justamente nesse ambiente que o cristianismo nasce. Então, mesmo que Enoque não esteja na Bíblia protestante, ele influenciou diretamente o imaginário religioso do mundo ocidental. E agora vem uma pergunta inevitável: se esse livro era tão importante, por que foi removido? E aqui muita gente entra em paranoia, achando que a igreja escondeu a verdade. Calma. A resposta real é mais complexa. Primeiro, o livro de Enoque nunca foi aceito oficialmente pelo judaísmo rabínico. Depois, muitos líderes cristãos começaram a desconfiar do texto, principalmente porque ele tinha elementos considerados exagerados, místicos demais e difíceis de conciliar com outras partes da Bíblia. Além disso, o livro afirmava coisas que geravam problemas teológicos enormes, como anjos gerando filhos físicos com humanos, ou Enoque sendo elevado quase à última figura celestial divina. Com o tempo, grandes nomes do cristianismo, como Agostinho e Jerônimo, rejeitaram o texto. E aos poucos ele desapareceu do cânon da maioria das igrejas. Mas, veja, isso não significa automaticamente que houve uma conspiração maligna. Ao mesmo tempo, também não significa que o livro seja irrelevante, porque ele claramente influenciou muita coisa. Inclusive, o próprio livro de Judas no Novo Testamento cita Enoque diretamente. Isso é fato. A carta de Judas menciona uma profecia praticamente idêntica ao texto de Enoque. Então, sim, o autor bíblico citou um livro apócrifo. Mas calma, isso também não significa automaticamente que todo o livro de Enoque seja inspirado por Deus. Até porque Paulo também cita filósofos pagãos em algumas cartas. Citar algo não significa canonizar tudo. Só aqui existe uma sacada interessante. Talvez a pergunta errada seja: o livro de Enoque é verdadeiro? E que tal uma pergunta assim: por que tantas pessoas antigas levavam isso tão a sério? Porque aqui estamos falando de judeus antigos, comunidades de Qumran, cristãos primitivos, místicos judeus, etíopes, estudiosos, monges, rabinos, todos debatendo esse texto durante séculos. E é aqui que mora o perigo, porque quando você começa a estudar textos antigos, você percebe algo desconfortável. O mundo bíblico era muito mais estranho do que a maioria imagina, muito mais misterioso, muito mais sobrenatural, muito menos limpinho. A Bíblia que chega para a maioria das pessoas já passou por séculos de organização, seleção, tradução, debates, concílios e interpretações. E novamente, isso não significa fraude, mas significa que existia um universo muito maior de textos religiosos circulando na antiguidade,
e a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Agora, antes que alguém saia daqui achando que encontrou a verdade escondida, calma. O livro de Enoque também tem problemas históricos, contradições, elementos fantasiosos e partes claramente simbólicas. Não dá para ler tudo literalmente. Inclusive, muita gente hoje em dia usa o livro de Enoque em podcasts e canais aleatórios para inventar teorias sobre alienígenas, reptilianos, astronautas ancestrais, dimensões secretas. E sinceramente, a maioria dessas interpretações força muito a barra. O próprio estudioso Michael Heiser dizia: você pode estudar Enoque sem transformar tudo em ficção conspiratória. Talvez a parte mais importante disso tudo não seja descobrir se gigantes existiram ou se anjos tiveram filhos. Talvez seja perceber uma coisa muito mais atual. Desde a antiguidade, o ser humano já tinha medo de corrupção espiritual, manipulação, conhecimento usado de forma errada e sistemas destruindo a humanidade por dentro. E olhando para o mundo atual, talvez essas histórias antigas continuem assustando, porque elas ainda parecem familiares demais. E no fim, o livro de Enoque continua exatamente como começou. Um texto misterioso, polêmico, influente, rejeitado por muitos, amado por outros e cercado de perguntas. Por que livros como esse continuam fascinando tanta gente até hoje? Talvez porque no fundo todo mundo sente que existe algo escondido atrás da superfície e talvez essa sensação nunca tenha ido embora.